Bom, boa noite a todos. Estamos começando hoje com mais uma live no canal da Fuliban. Hoje temos o prazer de receber a El Branco, que é mineira, mas já no Rio de Janeiro há bastante tempo, né? E só um minutinho que está dando eco aqui. Pronto. E para nós uma grande satisfação recebê-la aqui hoje. Nós, da Fundação Libanesa, implantamos esse programa, esse projeto de lives em virtude da quarentena e tem dado muito certo, né? Nós, hoje, na última live, nós tivemos a presença do Dr. Fabrício Costa Bandeira, da área de saúde. Tivemos também a presença do professor Dani Zahedini na semana anterior, falando sobre a cultura árabe e libanesa. Fizemos já um bate-bola com duas empreendedoras libanesas. Deixa eu confirmar aqui, que me falaram que não estava no ar. Parece que estão no ar, já tem gente assistindo, sim. Hoje nós temos um tema extremamente relevante para nós da Fundação Libanesa, que é o empreendedorismo feminino, e ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Nós temos voluntárias, um número expressivo de voluntárias que são empreendedoras e que buscam o empreendedorismo nas suas vidas o tempo todo, né? Tanto no lar quanto na vida profissional. Então, já era desejado há algum tempo que nós recebêssemos a El Branco na Fundação Libanesa e, apesar da pandemia, estamos recebendo hoje virtualmente, né? Então, El Branco, é um prazer imenso tê-la aqui conosco. A Fundação Libanesa, que é uma entidade que já tem 50 anos de história, né? E 50 anos dedicando a esse diálogo da cultura libanesa com a cultura brasileira, né? Tentando trazer um pouco também do empreendedorismo libanês para os brasileiros, já que faz parte da história do Brasil a imigração libanesa também. Nós, hoje, temos também, além da área da cultura, uma área de saúde que se dedica ao atendimento de pessoas carentes, com cerca de 30 profissionais voluntários, todos voluntários. Nós não cobramos absolutamente nada nas consultas. É bom que isso, sempre eu gosto de repetir isso para evitar mal entendido. E hoje, com o mundo muito tecnológico, a gente tem que sempre repetir muitas vezes as coisas, né? E enquanto eu vou fazendo essa apresentação, as pessoas vão entrando também no canal, né? Entendi. Tem um tempinho, né, até chegar todo mundo. Tempinho. Então, olha, mais uma vez registrar aqui a grande satisfação de tê-la conosco hoje. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Conheci aí a fundação, acho que vocês fazem realmente um trabalho maravilhoso, que é um trabalho não só para a comunidade libanesa, né, mas para as pessoas em geral, e um trabalho para o mundo, porque toda vez que você faz algo, você se dispõe a ajudar alguém, por mais que seja ali de uma cidade, de um segmento, né, a tal da corrente do bem. Isso acaba passando para outras pessoas, isso retorna. Então, o quanto é importante hoje, né, no nosso país, nós termos pessoas que se dispõem a fazer esse tipo de trabalho.
Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, espero contribuir, né? E mediante ao nosso papo aqui, tenho certeza que se a gente conseguir mudar a vida aí de uma empreendedora que estiver aqui, eu já vou me dar por satisfeita, porque o nosso intuito realmente é ajudar nessa virada de chave, principalmente nesse momento de pandemia, né? Acho que nós vamos ter provavelmente muitas perguntas. Eu quero dizer para todos que estão chegando e assistindo, né, que nós vamos ter uma surpresa no final da live hoje, então que vocês permaneçam conosco até o final, debatendo, mandando perguntas. Não é todo dia que nós recebemos uma pessoa como a El Branco aqui conosco, né? Obrigada. Mas, El Branco, fala um pouco para nós do seu trabalho, da sua carreira, né? Conta um pouco para nós da sua história. Sim. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a El Branco, eu sou estrategista de negócios, sou publicitária e também sou especialista em empreendedorismo criativo. Né? Sou mineira, sou aí da cidade de Viçosa. Se tiver alguém de Viçosa, aí um grande beijo para vocês. Também conheço Belo Horizonte, amo muito Minas Gerais. Né? Uma coisa que eu falo para as pessoas aqui no Rio, um sotaque que eu nunca quero perder é o sotaque mineiro. Para mim é o melhor que tem. Né? Tenho muito orgulho aí das minhas raízes. E eu trabalho na área de comunicação já há 15 anos. Eu iniciei o meu trabalho aqui no Rio de Janeiro nas duas maiores emissoras do país. Trabalhei na produção de teledramaturgia, né? Nossas famosas novelas aí que todo mundo conhece, acompanha. Posteriormente a isso, eu ingressei na área comercial das emissoras, trabalhando com os comerciais de TV, com a publicidade, a propaganda. E muitas vezes o empreendedor, o empresário que nos procuravam para passar ali um comercial de 30 segundos, né, no intervalo de uma programação da TV Globo, por exemplo, ele pagava um valor muito alto para aquilo, mas, na verdade, aquele simples comercial nem sempre ia resolver o problema dele. E foi onde eu comecei a me aprofundar em estratégia, principalmente estratégia de negócios. Eu sou uma amante da neurociência, então consegui aliar aí todas as minhas paixões para entregar cada vez mais resultado para esses empreendedores. Porque muitas vezes eles veem na publicidade, no comercial de TV, numa propaganda, a salvação do negócio. Né? Então, assim, eu estou falindo, eu não estou vendendo, é só colocar ali, anunciar 30 segundos na novela das 8 e as minhas vendas vão despencar. E, na verdade, vão alavancar, né? E, na verdade, o que acontece é que quando a pessoa tem esse tipo de problema dentro da empresa, 80% está ligado a posicionamento, tá? E força de vendas e outros aspectos de planejamento organizacional dentro da empresa. Então, mediante a isso, eu tive essa especialização em estratégia e foi onde eu comecei a trabalhar com os cursos de empreendedorismo, onde eu venho ajudando empreendedores a alavancarem, terem maiores resultados nos seus negócios aí desde 2015. Né? Um dos meus programas se chama Comece do Começo, o outro é o Partiu Vender e o outro é o Insta Vendas. E, em contrapartida a isso, eu Mob Comunicação, que é responsável hoje pelos grandes comerciais que muitas vezes vocês assistem aí. Falhou um pouquinho, mas já Falhou? voltou. Está falhando? Deu uma falhada aqui. Mas já voltou. A gente Coisas escolhe da internet. a gente escolhe o YouTube justamente porque ele dá menos falha, né, do que o Instagram. Apesar do Instagram ter uma visibilidade até maior, né? Mas dentro do empreendedorismo, você defende uma linha de empreendedorismo criativo, né? O que seria isso, esse conceito de empreendedorismo criativo? Ser empreendedor já não está intrínseco no conceito também de ser criativo? Por que essa ênfase do empreendedorismo criativo? Ótima questão. Quando a gente fala em empreender, o empreendedorismo está diretamente ligado à inovação, né? Tanto que você pode ser funcionário e empreender dentro da corporação onde você trabalha, dando novas ideias, gerindo novos projetos, ou você realmente pode ser um empreendedor de fato de criar ou abrir um novo negócio, tá? Só que quando a gente avalia no mercado,
os cursos, as coisas que podem impulsionar aí o empreendedorismo, a nível de conhecimento, de capacitação, as pessoas ficam muito presas a planejamento de negócio. Então, o que eu percebi do mercado nesses últimos anos, né? O empreendedor chega, ele procura uma capacitação, a pessoa ensina ele a estruturar aquele negócio, mas não prepara ele para uma possível crise. Então, dentro dessa parte do empreendedorismo criativo, nós ainda temos poucos profissionais, tá, que trabalham nessa área, que trabalham aí no meu segmento. Então, a gente prepara esse profissional para que ele enfrente as crises do mercado, porque crise sempre vai acompanhar o empreendedor, tá? Então, como ele pode fazer para sair dessas situações, para driblar as adversidades que podem aparecer ou acontecer com ele? E muitas vezes você pode lançar um determinado produto que ele pode ser adaptado a várias vertentes, né? E o empreendedor, às vezes, ele fica fechado ali. De dar um exemplo, uma pessoa, às vezes, abriu um negócio, abriu uma fábrica de bolos, tá? Essa pessoa, ela cozinha muito bem, ela faz bolos maravilhosos, ela abre uma fábrica de bolos. Então, quando ela procura uma capacitação, as pessoas vão mostrar para ela que ela tem que fazer o planejamento, que ela tem que ter um marketing, que ela tem que ter um fluxo de caixa, mas ninguém prepara ela, por exemplo, o seu forno explodiu, pegou fogo em tudo, o que você vai fazer agora? Tá? Óbvio que eu estou dando um exemplo aqui mais popular, até numa brincadeira para as pessoas entenderem melhor, mas é como você realmente ser criativo para driblar as adversidades. Eu tive um case aqui muito interessante, que eu posso até comentar com vocês, já falando nessa questão de fogo aí, né, e tudo mais, que foi de um centro comercial onde nós tínhamos criado uma campanha de Dia dos Pais. Essa campanha, né, a pessoa comprava lá os produtos dentro do shopping, trocava aquele ticket para poder receber lá o brinde. Então estava tudo certo, os brindes já estavam entregues, a campanha estava no ar em todos os veículos de comunicação. E quando foi na quinta-feira, às 5 horas da manhã, é uma quinta que eu não vou me esquecer nunca mais, eu recebi uma ligação do gerente de marketing do shopping, desesperado, porque uma das lojas, né, da praça de alimentação havia pego fogo, literalmente. E aí, a atitude que eu tive foi: segura a assessoria de imprensa, não deixa ninguém entrar, estou chegando aí. E quando a gente chegou para avaliar o local, na verdade, era um pequeno curto que tinha dado, né, em uma das lojas aí do segmento de alimentação, mas o cheiro, a fumaça, mas nada que impactasse a estrutura. Inclusive, o Corpo de Bombeiros foi, avaliou e etc. E qual que foi a nossa medida criativa? Né, nós pedimos com urgência de uma gráfica, um tapume para tampar aquilo ali, colocamos "estamos em reforma para melhor atendê-lo", fizemos toda a limpeza necessária e quando foi meio-dia o shopping já estava aberto e funcionando. Porque muitas vezes o empreendedor, quando ele se dá de frente com uma situação adversa, ele cai no desespero, ele não sabe o que fazer. E o empreendedorismo, ele não é só você inovar em abrir um negócio, né? Você investir em um produto ou um determinado serviço. Todo empreendedor coloca muito coração ali no negócio. Então, quando aparece É o uma situação sonho, né? adversa, é o sonho, exatamente. Então, quando aparece uma situação adversa, a pessoa já pensa logo: perdi tudo, fali, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? E uma das questões que eu ressaltei muito para os empreendedores nesse momento de pandemia é: desespero não paga conta, tá? Muito pelo contrário, ele só bloqueia o seu processo criativo. E aí tem até uns estudos científicos, né, voltados aí para a área da neurociência, de o quanto o estresse e o desespero, eles bloqueiam outras áreas do seu cérebro que são voltadas realmente à criatividade. Tanto que até na minha equipe mesmo, na agência de publicidade, quando surge o tal bloqueio criativo, né, o que eu mais indico é: para, respira, toma um café e depois você volta. Porque forçar a pessoa a ser criativa, principalmente numa situação adversa, é muito complicado. Então, o empreendedorismo criativo, o diferencial é esse, tá? É preparar as pessoas para situações adversas, baseados na criatividade para lidar com elas. Eu vejo que cada vez mais nós nos deparamos com as adversidades, né, com os imprevistos, apesar da gente ter hoje uma tecnologia com uma velocidade de transformação imensa, né?
com essa mesma velocidade, surgem também os problemas que precisam ser solucionados, né? A gente verifica nos cases aí de grandes empresários de sucesso que uma das receitas ou dos conselhos que eles dão é justamente a persistência, né? Não ter medo de errar. Às vezes o erro serve para justamente corrigir uma falha e fortalecer a caminhada, né? Sim, exatamente. E, inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses aí, né, em relação à persistência também. Uma coisa que o empreendedor precisa entender é que é diferente você ser insistente e ser persistente, né? O insistente, o que que ele faz? Ele tem aquele sonho, ele botou aquilo na cabeça e ele vai tentando, por mais que aquilo não esteja dando certo, ele continua ali naquele ímpeto de eu vou fazer e vou continuar fazendo, mesmo que o mundo mostre que não, né? Agora, o persistente, ele também continua trilhando o caminho dos sonhos dele. A diferença é que quando ele encontra algum fator que não deu certo, ele avalia para poder continuar seguindo em frente, tá? Então, o insistente, ele quer ir a qualquer custo, né, sem ter que avaliar, rever planejamento, refazer a estratégia, e o persistente, ele segue o seu caminho, mas sabendo que mudanças são necessárias para chegar ao objetivo. Não pode ter medo de errar, né? Não desistir no primeiro tropeço, aprender com os erros, né? Eu acho Exato. que isso, ainda mais no Brasil, né? A gente todo dia tem uma coisa nova, né? Isso. Também uma exigência nova do Também. governo, né? Um comentário que é feito já derruba a bolsa, né? Já que nós temos muita especulação aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, eu acho que a sua observação aí, eu realmente nunca tinha parado para pensar a diferença, né, de insistir e persistir, né? Persistir no sonho não significa ficar repetindo os mesmos erros. Você Mesmos quer erros, tentar, né? né? Você quer tentar, vamos fazer diferente, vamos errar diferente, né? Exatamente. É igual andar de bicicleta, né? O insistente, ele vai pegar a bicicleta ali, a bicicleta furou o pneu, ele vai continuar tentando pedalar com o pneu furado até ele cair no chão. O persistente não, furou o pneu, ele, opa, peraí, deixa eu parar, trocar o pneu para pedalar de novo. Então, se for trazer para o popular, seria bem isso. E o que eu vejo também, né, antes o empresário, o empreendedor, ele tinha muitas limitações na capacitação dele, né, às vezes ele era muito especializado em uma área, né, e acabava fechando oportunidades ou não tendo oportunidades de crescimento, né? Hoje a situação é outra, né? Hoje nós temos aí uma fonte de informação constante, que é a internet, aí tem que tomar muito cuidado também, né, com a veracidade, né, e os profissionais, vários profissionais também que atuam nessa área para ajudar, né? E um fato também, eu lido muito com dados, né? Um fato que é muito relevante aqui no nosso país e chega a ser assustador: 70% dos empreendedores que fecham em até 2 anos, eles, após a falência, assumem que foi por falta de capacitação, foi por falta de conhecimento, né? Infelizmente, o nosso povo brasileiro é um povo muito de vamos fazer, vamos acontecer, né? Aquele calor, aquela ansiedade, e muitas vezes a pessoa ela vai, tipo, tá dando certo, então vou continuar dessa forma. Para que eu vou fazer um curso? Para que eu vou entender de planejamento? Para que eu vou entender de finanças? Para que eu vou ler um jornal? Um outro dado também alarmante é que 30%, né, dos nossos empreendedores chegam ao final do ano sem ler um livro. Tá? E aí você imagina, como assim? Como é que essa pessoa toca um negócio e não lê um livro? Tanto que eu sempre recomendo para as pessoas, tudo bem, você não precisa gostar de ler, né? A gente não está aqui para convencer você a ser um amante da literatura, dos livros. Mas então que assista um filme, veja um vídeo no YouTube, assista um tutorial,
porque o conhecimento, além dele ser de extrema importância, ele é o bem mais valioso que você tem, né? É. E hoje a gente está vivendo um momento onde está tudo indo para o digital e muitos empreendedores estão ganhando dinheiro agora com conhecimentos, transformando aquele conhecimento num infoproduto. Então, isso só realça ali esse fato da importância de você ter o conhecimento em relação ao seu negócio. Tem, hoje, a gente vê também uma necessidade, aí não só o empreendedorismo feminino, mas o empreendedor em geral, ele precisa estar atento ao que o mercado exige, né? E o que a gente tem visto é uma busca, agora com a pandemia, isso ainda ficou mais evidente, né? A necessidade de entrar para o mercado digital, né? Chegar até as pessoas de forma mais direta e transparente, né? Reduzir custos, né? Qual que é a sua visão? Você acha que como é que vai ser isso? Como é que as pessoas vão? Elas estão tendo que se adaptar de forma forçada a essa nova realidade. Um custo de loja física, por exemplo, é elevadíssimo hoje, sendo que ele pode ter uma logística terceirizada, pode ter a sua loja virtual. Como é que você enxerga isso? Então, a pandemia, na verdade, ela só acelerou esse processo digital, tá? No marketing, a gente já tinha a percepção de que até 2022 nós teríamos 90% da nossa comunicação mobile. O que é uma comunicação mobile? É a questão de realmente estar todo mundo assim, na tela do celular e fazer tudo pelo celular. Se você for avaliar 10 anos atrás, né, mal você usava um telefone para ligar. Hoje você tem tudo no seu telefone. Perdeu o telefone, perdeu a vida. Então a gente já tinha essa previsão, tá? A pandemia, com o isolamento social, ela só acelerou esse processo. E as empresas que não se adaptarem a isso estão fadadas a realmente fecharem as portas. E aí você pode perguntar, mas todas as empresas podem transitar para o digital? Na verdade, todas as empresas devem transitar para o digital. Obviamente, cada uma com as suas limitações. Então, se você faz um produto, se você tem uma loja de roupa, uma loja física, que você consiga vender pelo digital, entregar através de um delivery, entregar através, né, de um outro serviço, uma transportadora que seja, você precisa estar ali onde o seu cliente está. O seu cliente ele precisa realmente abrir o celular, abrir uma rede social e saber quem é você. Tá? Até outros serviços. Eu atendo hoje, inclusive, muitos médicos. Tá? Olha aqui, né? Médicos ingressando para o digital. Eles vão fazer atendimento digital? Não. Mas uma coisa que a gente percebe também nessa pandemia é que as pessoas estão deixando as suas prioridades ali guardadas para quando o isolamento social acabar, certo? Então, tem muita gente que, quando acabar o isolamento social, vai correr atrás de um médico, de um dentista, vai resolver uma prioridade num cartório, vai levar o carro para consertar. E as empresas que estão no digital se mostrando, aparecendo para esse cliente nesse momento em que ele está em casa, ali na internet, buscando informações, são as primeiras empresas a serem procuradas quando esse momento acabar, tá? Então, o digital, ele é uma necessidade. Aqui no Brasil, a gente ainda tinha algumas pessoas com receio, né? Também é uma outra questão que está vindo muito forte em relação ao home office. Muitas vezes a pessoa, quando pensava em empreender, ela pensava em parede, né? Que eu costumo falar com as pessoas. Vou abrir um negócio, então eu preciso ter 50 mil, 100 mil para abrir um negócio, porque eu tenho que montar a loja assim, eu tenho que decorar desse jeito. E a pessoa não pensava, na verdade, em ir fazendo essa estrutura conforme ela fosse rentabilizando. Né? Até porque muitos clientes tinham receio, achavam que você era menos produtivo por trabalhar de casa, que o seu funcionário seria menos produtivo por trabalhar de casa, ou que o seu produto não seria valorizado por ser vendido na internet. Então, isso também é uma coisa que caiu por terra nos Estados Unidos, isso existe há séculos, né? Tanto que lá até a metodologia de trabalho, de receita é diferente. Eu falo muito para os meus empreendedores aqui, para inclusive tirar do vocabulário essa história de ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, é o make money.
tá? Para as pessoas conseguirem entender o quanto estruturar o seu negócio ali no digital, mostrar para o seu cliente que você existe nas plataformas online, conseguir vender para ele de forma online, isso vai trazer grandes resultados para o seu negócio, tanto em visibilidade quanto em abertura de mercado. Hoje, por exemplo, eu atendi uma aluna que ela é do Mato Grosso do Sul. Então, imagina, se não fosse a questão digital, eu não estaria nem aqui com você agora, por exemplo, né? Verdade. Falando aqui com vocês da Funiban. Então, a pandemia só serviu para acelerar esse processo e nós do marketing, né, agradecemos muito por isso, que era uma questão que a gente vivia falando e muitas vezes não tinha o valor. Agora, ainda voltando um pouco para esse lado do marketing, que eu acho que é uma grande... hoje as pessoas sabem que precisam do marketing, né? Muitos até se aventuram, apesar das facilidades que a internet proporciona, como programas de design e tal, né? E esses pequenos empreendedores sabem que precisam do marketing para chegar até o seu consumidor, né? O mercado online, ele reduziu os custos com marketing. E outra pergunta também, hoje a visão do marketing é que é menos marca, né, e mais credibilidade, confiança que precisa ser passada, né? Pelo menos eu enxergo assim. Eu queria saber a sua opinião sobre esses dois pontos. Tá, vamos lá. Em relação aos custos do marketing, né? O digital ele mostrou para as pessoas, sim, que é possível você ter uma entrega da sua marca, que é possível você conversar e captar mais clientes com um custo menor do que as mídias tradicionais, né? Como eu te falei, eu trabalho há 15 anos na área da comunicação e antigamente, né, o nosso marketing antigo aí, para você divulgar a sua empresa, você precisava de um outdoor, onde você não ia gastar menos de R$ 5.000 a semana, você precisava de um comercial de TV, você precisava aparecer nas rádios, e agora, no Instagram, no Facebook, com R$ 100 você faz uma campanha para atingir 3.000, 5.000 pessoas, né? Então, vamos dividir aí R$ 100 para 5.000 pessoas. Então, olha quanto te custa captar cada cliente. Óbvio que tem que ter uma estratégia certa, né? Inclusive de segmentação para isso, tá? Então, os Inclusive custos... isso, né? Inclusive isso. Antes a gente atirava no escuro para tentar acertar. Exato. Hoje, com o marketing, com a inteligência artificial, você consegue fazer uma segmentação muito mais assertiva, né? Sim, porque antes era mídia de massa, né? Então você comprava ali um outdoor ou uma mídia exterior, que são esses buzzdoor, outdoor, né? Tudo que está ali envolve a rua. Então você comprava, mas você não tem como colocar precisamente quantas pessoas vão passar naquele local e se elas são realmente o seu público, né? Se é realmente o público que vai comprar de você. E da mesma coisa, a TV, nós segmentamos também o Ibope, por pesquisa. Então, a gente imagina ali que no horário X, né, nós temos lá os programas de pesquisa que tem aquelas pessoas, mas aí você imagina, e a pessoa que deixou a TV ligada e foi dormir, por exemplo? Já seria um a menos, entende? Mas a TV está ligada, então, mediante ali a pesquisa feita na residência, no domicílio daquela pessoa, é onde a gente imagina ali se está atingindo aquele determinado público ou não. Então, os custos do marketing ele reduziu sim, e, inclusive, o marketing ele se tornou mais popular para as pessoas. E isso está ajudando muito os pequenos empreendedores. E a segunda questão que eu fiz era sobre que hoje o consumidor ele não está tão, pelo menos é a minha visão, não está tão preocupado com a marca, porque a marca era representava uma credibilidade, né, do produto, né? Mas ele está mais preocupado em conhecer efetivamente a qualidade do produto, não pela marca, mas pelo que aquilo proporciona, não é isso? O conteúdo, né? Exato. Tá? Isso é uma coisa que também nós, como profissionais do marketing, foi o nosso sonho de consumo, era esse, porque, inclusive nesse período de pandemia, tem pesquisas também que já mostram que no mínimo 60% dos consumidores hoje, eles dão preferência e se lembram de marcas
que estão ajudando a controlar essa ansiedade, que estão fazendo algum tipo de ação social mediante a pandemia. Então, o seu conteúdo, o que você entrega, o valor que você entrega para o seu cliente, hoje é o mais importante. Tá? Então, nas redes sociais, por exemplo, a pessoa muitas vezes ela não está se importando se o seu post está bonito, se o seu vídeo está bem editado. Ela quer saber o conteúdo transformador que você vai entregar a ela. E uma dica também muito importante, que eu acho válido dentro desse tema, é a pessoa entender que ela não vende produto, ela não vende serviço. O produto e o serviço dela são apenas meios de entregar alguma solução, tá? Então, o seu cliente hoje, ele quer comprar a solução que você traz para aquele problema dele, e não o produto ou o serviço em si. E os profissionais, as empresas que se destacam nesse momento, são as que já entenderam isso, tá? E aí eles acabam, inclusive, se destacando frente à concorrência. É muito interessante, a gente percebe, e eu estou falando isso aqui porque eu vejo também várias pessoas chegando ali, comentando no YouTube, inclusive dar um oi aqui para a Thaís Colli, da Inspirali, para a Adriana, para a Sônia, para o Elias, Maria Cecília, Cláudia Santos, Jamil, Fernanda Jacó, várias pessoas entrando e comentando e elogiando o seu trabalho e a live aqui. Muito obrigado a vocês. Aproveito para pedir que vocês se inscrevam no canal, dê o like, ative a notificação, né? Exatamente. Clica no sininho aí para ativar. Clica no sininho, isso. A gente aumentar nossos seguidores, inclusive. Bom, mas voltando aqui para as mulheres, para a questão especificamente das mulheres, nós sabemos que hoje, no dia a dia, as mulheres têm uma dificuldade grande com muitas tarefas e funções, né? Elas cuidam dos filhos, cuidam da casa, têm que se capacitar, né? E ainda querem empreender e precisam, né? Muitas dessas mulheres são, às vezes, solteiras, separadas, elas precisam sustentar o lar também, né? Sozinhas, né? É possível empreender, dar conta de tudo isso? Como conciliar marido, filhos, trabalho, capacitação? Fazer esse malabarismo aí, né? Olha, é possível sim, eu sou uma prova viva disso, né? Eu tenho um filhinho, inclusive, de 1 ano e meio também, mas fácil não é, tá? Mas é possível desde que essa mulher comece a trabalhar a gestão do tempo e a inteligência emocional. O que eu quero dizer com gestão do tempo, tá? Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. A diferença é como elas são aproveitadas e onde você prioriza cada coisa. Então, por exemplo, você está fazendo ali um trabalho, um relatório, desenvolvendo um negócio. 40 minutos que você parou para bater papo com aquela pessoa e tal, dentro do seu horário ali, do seu escopo de trabalho, são 40 minutos que você deveria ter parado de trabalhar mais cedo, né? Então, são várias coisas que acontecem, que podem impactar no dia a dia, que vão estendendo esse horário e acaba atrapalhando muitas vezes a agenda. Então, assim, gerir o seu tempo, definir prioridades, tá? E trabalhar em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A maioria das mulheres que me procuram hoje em dia, elas se queixam de exaustão, né? São pessoas que não conseguem, porque falam que estão carregando o mundo todo nas costas, querem resolver tudo para todos. Então, a mulher, ela quer empreender, ela quer cuidar do negócio dela, tem aquele lado maternalista também, que já se preocupa com o problema do funcionário, o problema da amiga, o problema do pai, da mãe. Então, junta tudo isso e acaba, muitas vezes, não tendo tempo para si. E sem contar a questão da autocobrança, né? Ah, eu sou mulher, eu dou conta, eu preciso orquestrar tudo de uma forma harmônica para que todo mundo fique bem. E aí chega ao final do dia, todo mundo está bem e ela está lá morta de cansada, muitas vezes pelo fato de não saber dizer não. Então, assim, para a base da inteligência emocional, eu costumo utilizar o seguinte: toda vez que você diz sim para alguém,
cuidado para não estar dizendo não para você mesmo, tá? Isso vale não só para as mulheres, mas para qualquer profissional, né? Às vezes um amigo chegou e pediu: termina esse relatório para mim, faz isso aqui para mim, e você naquela coisa de ajudar, tá, me dá aqui que eu faço, me dá aqui que eu faço. Quando você vai avaliar, fala: e agora? Como é que eu vou dar conta disso tudo, tá? Então, essa é a principal base aí dessa inteligência emocional. Eu acho que você disse aí, estou vendo aqui várias colocações, jornada tripla, jornada quádrupla, algumas se manifestando, dizendo que é importante que o marido valorize e coopere, né? As principais queixas, a exaustão seria a principal queixa? Será que uma mulher que queira empreender, ela precisa dessa aceitação da família e compartilhar tarefas? Ela vai ter que incluir nos seus planos de empreendedorismo, no seu plano de negócio, a questão família? Como é que você avalia e quais são realmente as principais queixas? Seria só a exaustão mesmo? Que também Então, já... a principal realmente é a exaustão, né, de carregar o mundo nos ombros. Então, vou responder aqui essa sua questão sobre o ambiente familiar e vou aproveitar depois para já deixar umas dicas aí. Então, mulheres, aproveitem papel e caneta em mãos, tá? Que eu vou deixar umas dicas aí para ajudar vocês nessa jornada. Então, vamos lá, em relação ao âmbito familiar, tá? O que acontece muitas vezes, já baseado em tudo que eu já ouvi. Trabalho também com mulheres em transição de carreira, mulheres que estão querendo trabalhar, largar o trabalho convencional, né, o emprego ali de 8 às 18, achando que vai empreender para ter mais tempo ali para a família, para os filhos. Então, o primeiro passo é você conversar ali com o seu cônjuge, com a sua família, para que eles comprem essa ideia junto com você. Né? Não adianta você empreender dentro de um escritório, dentro de um quarto fechado, as pessoas da sua família não sabem o que você está fazendo, não sabem a importância que aquilo tem para você e, obviamente, não vão cooperar. Até porque os seus familiares, ali, as pessoas que estão dentro da sua casa, são os seus primeiros clientes. Não que eles vão comprar de você, mas eles vão comprar a sua ideia, entende? Então, se essa pessoa não confiar no seu negócio, né, não puder te dar um apoio, é porque certamente ela não entendeu ou a importância ou você não soube mostrar aquele valor para ela. Tá? Então, você fazendo isso, depois realmente dividir tarefas, eu acho que não é nem questão do empreendedorismo, né? Eu acredito muito naquela coisa, numa casa onde todo mundo come, todo mundo lava prato, todo mundo bebe, todo mundo lava copo. Então, isso é uma coisa que já deve ser implantado, sendo empreendedora ou não, tá? E agora as dicas que eu pedi aí para o pessoal separar papel e caneta, vamos lá. Pior que a gente já achou que era uma dica conversar com a família, então já colocamos ali, ó, Também. conversar com a família. É pressuposto. Se não tiver, É o pontapé inicial, se né? não tiver, se não tiver conversa e respeito, e aí vou fazer aqui a defesa da ala masculina, né? O À contraponto. vontade. Né? O empreendedor masculino também, o homem também precisa, né? Da Também. compreensão, do respeito do cônjuge, dos filhos, Os né? Para dois poder lados, empreender. né? Eu acho que É, a família é muito isso. A família é a base, é o suporte, é o apoio, né, de qualquer pessoa. Então, qualquer um que está empreendendo ali, é muito válido isso, sabe? Da outra pessoa comprar a ideia e navegar aí nessa jornada junto com você. mas vamos lá Então, as dicas, vamos então. às dicas? Dica número 1, planejamento, tá? Todos os dias, antes de dormir, você vai listar todas as tarefas que têm que ser feitas no dia seguinte, tá? Isso serve, primeiro, para você ter uma organização posterior e, segundo, para você dormir mais tranquila. Sabia que algumas coisas que a gente faz, elas podem, inclusive, ter impacto no nosso cérebro em relação a cansaço, estresse, etc. E essa é uma delas. Então, você vai listar, a partir do momento que você tem listado num papel, é para anotar, tá? Não é para ficar pensando.
mas você anotou ali tudo que você tem que fazer no dia seguinte, você já consegue dormir melhor, você tira aquela preocupação da sua cabeça, porque ela já foi colocada no papel. E aí você pegou essas dicas, o que você vai fazer? Primeiro, o que é urgente e importante? Tudo que for urgente e importante são as 5 primeiras coisas que você vai fazer no seu dia. Segundo, é urgente, mas não é importante. Delegue. Mulheres, aprendam a dividir tarefas. Aí agora eu vou até, né, falar aqui da nossa limitação enquanto mulher. Muitas vezes a gente quer fazer tudo, né? Às vezes a culpa é nossa, às vezes, de virar e falar: não, meu marido não vai saber levar roupa para a lavanderia e explicar do jeito que eu quero. Então ela coloca mais aquela tarefa para ela, né? Então o que é urgente não é importante, delega. E o que é importante e não é urgente? Por exemplo, às vezes você tem que pagar a fatura do seu cartão. E aí, hoje é dia 5, a fatura vence no dia 15. Programe. Quando for no dia 10, anota ali na agenda, lembrar de pagar a fatura do cartão no dia 15. Você não precisa ficar com aquilo rodando na sua cabeça desde o dia 5, tá? E o que não for nem importante, nem urgente, você passa para um segundo dia, ok? Essa seria a primeira dica. A segunda dica: respeite-se antes de tudo. Nós estamos o tempo todo tentando ser a Mulher Maravilha, tentando resolver os problemas do mundo. E eu vou contar um segredo para vocês agora, tá? Você não é a Mulher Maravilha, eu não sou a Mulher Maravilha e nem a mãe do amiguinho do seu filho também não é a Mulher Maravilha. Então, às vezes, você realmente precisa desligar para você se encontrar, né? Então, um dia que o seu filho levar o suquinho industrializado para a escola, um dia que você deixar as crianças na casa da sua mãe ou deixar com o seu marido para que você possa realmente descansar, o mundo não vai parar por causa disso, tá? E ninguém pode te julgar por causa disso. Para você poder render e trabalhar efetivamente, você precisa ter as suas baterias recarregadas, tá? E se respeitar enquanto isso, enquanto pessoa, enquanto ser humano que também tem os seus cansaços e as suas limitações, é um passo importante nessa jornada empreendedora. A terceira dica é ser positiva, tá? Aprender que tudo pode ficar bem. Tem pesquisas que mostram, inclusive, que pessoas que têm o cérebro positivo, né, que têm pensamentos positivos, elas são 30% mais produtivas do que pessoas negativas. Olha que interessante isso, né? Às vezes você está numa reunião, você está com um super projeto, e aí chegam e falam: não, isso não vai dar certo. Ah, mas isso aqui está errado aqui. Ah, isso aqui está errado aqui. Parece que seu dia acabou. Você sai daquela reunião desgastado, você não quer fazer mais nada da vida, né? Quem já tiver acontecido isso aí, comenta aí para a gente saber se vocês já passaram por isso, porque realmente é uma Suga a realidade. energia da gente, né? Exato, e Pessoa com que fundamento científico isso. a pessoa que é pessimista e fica olhando sempre a metade do copo vazio em vez do copo cheio, né? A metade cheia, né? Exato. Ela desmotiva e, enfim, atrapalha o crescimento, né, da gente. E quanto mais negativo, mais improdutivo, tá? Se você pensar só mal de um determinado projeto, ficar pensando só nos problemas que aquilo podem fazer, automaticamente você vai ter um bloqueio, não vai conseguir tocar aquele projeto para frente. Como quarta dica, eu reitero aqui essa questão do dizer não, tá? E tem uma frase que eu gosto muito que é: quer ter ombros mais leves? Pare de carregar o que é pesado para você. Tá? Então, se é uma coisa que você acha que não vai dar conta, se é uma coisa que está fora do seu escopo, fora das suas crenças, fora dos seus valores, não tem por que você se preocupar ou trazer aquilo para você, né? E como a quinta e última dica aqui seria: seja o seu ponto de controle, tá? O que é perfeccionismo? Quando as pessoas falam: ah, eu sou muito perfeccionista. É quando você coloca o seu grau de exigência no outro. Então, na verdade, o que você está fazendo e quer que seja perfeito, muitas vezes aquela perfeição não é para você. Muitas vezes aquele trabalho para você está satisfatório, está concluído, mas e o que o outro vai pensar? Será que o outro vai achar bom? Será que ele vai concordar? Será que ele não vai concordar?
esse monte de serás acaba te tirando desse ponto de controle, né? E faz com que você perca ainda mais tempo e atrapalhando a sua gestão do tempo de uma forma geral. Então, estabeleça os seus critérios de qualidade e seja sincero ou sincera consigo mesmo quando você for montar qualquer planejamento e tocar o seu dia. Então, isso já é para fazer amanhã, que eu tenho certeza que você terá bons resultados. Coisas que eu testei e aprovei. Joel, agora as pessoas estão muito aflitas, muito inseguras, Sim, né? Porque Covid-19 e, ao mesmo tempo, a gente fala aqui em ser positivo e tal, mas é muito mais difícil nesse momento, né? As pessoas estão dentro de casa, grande parte, outras têm que sair para trabalhar, muitas, lamentavelmente, já perderam emprego ou as empresas tiveram que fechar as portas. Eu acho que é um momento realmente de reinventar-se, né? De se adaptar a essa nova realidade. Nesse caos que nós estamos vivendo, né? Como colocar ordem nas coisas? Como tentar? Qual que é a sua orientação, o seu conselho nesse momento? Pandemia, isolamento social, escolas fechadas. Será que planejar esse que seria o pós-Covid? Mas o que você falaria para nós sobre isso? sim. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que a crise é sempre uma mudança abrupta, porém passageira. Isso é o conceito de crise, tá? Claro que não esperávamos ter uma crise que decorresse de um isolamento social, que resultasse, né, em pessoas hospitalizadas, em pessoas a óbito e etc. Isso realmente mexe muito com o emocional de todo mundo. Mas é preciso, às vezes, separar. Às vezes a gente precisa botar aquela capa ali protetora, começar a ser um pouco mais racional, para não deixar o emocional nos levar ao desespero. E uma dica que eu dou para isso até de bastidores, tá? Para vocês que não tenho problema nenhum em falar isso enquanto profissional de marketing e comunicação, cuidado com as fake news, cuidado com as informações que vocês recebem. Por quê? Nós, da área de comunicação, tá? Toda vez que a gente constrói uma matéria, seja ela jornalística, seja ela para rede social, nós já temos a instrução de chame atenção e depois explique, tá? Então, eu estou abrindo o cenário de bastidores para vocês. Então, o que é chamar atenção e depois explicar? Muitas vezes você está ali no seu Facebook, no seu Instagram, você olha e fala, meu Deus, isso aconteceu. E aí, quando você vai ler a matéria, não é nada daquilo, tá? Isso é uma estratégia de gatilho mental para o marketing. Ou então, você está zapeando ali o canal da sua TV, você vê a chamada de um jornal que fala, aconteceu isso e aquilo, você fala, ai, meu Deus. E aí, quando você vai assistir a matéria, realmente não é nada daquilo. Por que emissoras, veículos de comunicação fazem isso? Porque o nosso intuito é realmente chamar primeiro a sua atenção para você ficar ali assistindo aquela programação ou para você entrar naquela rede social, ou muitas vezes, aí já são pessoas que agem de má fé, obviamente, que é para ter o compartilhamento dessas coisas. Então, se você não souber filtrar as informações que você recebe, tá? A pessoa realmente entra em pânico e, como eu disse aqui já algumas vezes, o pânico vai congelar todas as suas ações, a sua criatividade, a sua positividade. Então, passe a filtrar essas informações e olhe também o outro lado da moeda, porque nós temos empreendedores falindo, fechando, como nós temos empreendedores crescendo, tem pessoas ganhando dinheiro nesse momento, tem pessoas se reinventando, pessoas desempregadas que muitas vezes odiavam aquele emprego, mas estavam lá por comodismo ou por acharem que não tinham outra opção e, de repente, estão transformando hobbies que elas tinham em faturamento. Né? Nós estamos vendo aí muitas pessoas agora produzindo no setor alimentício, várias empresas aí, né, pequenas nascendo aí dentro das cozinhas das pessoas. A gente está muito também na era do C,
que eu falo para o pessoal. C é o quê? Consertar, cozinhar, né? Então tá muito assim, consertar, cozinhar, costurar. E as pessoas voltaram a ter prazer de coisas que elas já tinham esquecido. E muitas estão transformando isso em negócios. Então, de um lado, tem muita gente quebrando, do outro, tem muitas empresas nascendo. E vou te falar uma coisa, hein? Isso é até impactante. As pessoas que estão quebrando agora não é por causa da pandemia e nem por causa da Covid, tá? É por falta de planejamento, que esse planejamento já não existia. Na análise de negócios, na estratégia de negócios, a gente trabalha muito com análise de cenário. O que é análise de cenário? É você estar sempre preparado para os próximos 3 meses da sua empresa. Então, se você é um empreendedor e eu chegar para você em janeiro e falar: ah, tudo bem, como é que você imagina a sua empresa em junho? Você tem que ter um norte, você tem que ter algo mensurado, entende? E os nossos empreendedores não têm. Então, quando chega uma crise tão abrupta assim, né, essa situação toda, as empresas que já estavam ali meio mal das pernas, elas tendem a fechar, tá? É uma realidade realmente que eu acho que ninguém esperava, né? Mas cenários de paralisação, de suspensão das atividades sempre existiam, né? Grandes empresas têm conseguido se manter, acredito que graças a esse planejamento, né? Agora, os pequenos realmente é muito difícil, né? Porque o micro e pequeno empresário, sem uma política governamental que dê apoio, dê respaldo, e, por outro lado, também sem capacitação, sem aquele pequeno empresário realmente que não tem condição. Ele vende o almoço para comprar o jantar, né? Eu acho que esse momento, o momento de crise que nós estamos vivendo, embora a gente já tenha passado por outros, ele nos convida a transformar essa crise em oportunidade para se transformar mesmo. O autoconhecimento e o conhecimento do seu negócio, né? Sim, exatamente. Sabia que a gente tem um estudo, tá, de mentalidade do empreendedor que é muito interessante e que a gente fala da mentalidade pobre, a mentalidade classe média, a mentalidade rica, tá? São só nomes, tá? Não é preconceito contra nenhuma classe ou citação de alguma classe. São só nomes que são dados. Então, a pessoa, quando ela tem a mentalidade pobre, como é que funciona o fluxo de caixa da empresa dela? Ela pensa: eu preciso trabalhar para pagar a conta e está tudo bem. Então, ele monta ali a empresa dele, ele vende para poder pagar os funcionários, para poder pagar as questões ali da casa dele. Ok, fechei o mês bem. Como é que é a mentalidade classe média? Tá? Essa pessoa, ela trabalha, ela vende para pagar as contas e usufruir de prazeres momentâneos. Ou seja, eu trabalhei, a minha empresa faturou X, eu paguei funcionário, eu paguei as contas da minha casa e deu para fazer um churrasco. Ou então deu para fazer uma festa de casamento. Deu para viajar no mês X. Então, isso para ele tá bom, tá? E aí que esses empreendedores dão de cara com uma crise e não tem suporte para lidar com ela. Porque esse empreendedor, ele nunca fez uma análise de cenário, ele nunca se preparou para os próximos 3 meses, então ele realmente vivia nessa situação de vender, ganhar, pagar, vender, ganhar e pagar. Em contrapartida, tá? Analisando aí todos os maiores empreendedores que nós temos no Brasil, qual foi o ponto em comum que se encontrou na mentalidade dessas pessoas, tá? Eles pensam: vamos trabalhar para faturar, vamos vender para faturar. Então, você pagou ali, né, as suas contas, pagou as contas da sua casa e tem um dinheiro que é para ficar guardado para emergências no caixa da empresa. Então, eu tenho certeza, se todos os empreendedores que estão aqui agora, se a gente tivesse tido esse bate-papo em janeiro, por exemplo, muitos não estariam na situação que estão hoje, porque já teriam se atentado
em ter esse fluxo de caixa guardado para possíveis adversidades. Então, o que está acontecendo hoje em relação à capacitação é que as pessoas estão realmente abrindo o horizonte, tá? Elas estão entendendo que empreender é caro, sabe? Não é uma brincadeira, sabe? Tá mais para um jogo do que para uma brincadeira. Então, não é só você vender, recebi, paguei, tá ok. Não. Vendi, recebi, paguei e sobrou. Aí sim, ok, tá? Desde que esse sobrou seja guardado. Tanto que a gente recomenda. Empreendedor só pode tirar as primeiras férias dele depois de 10 meses, né? E uma coisa também... E olhe lá. Exato. E o que acontece também quando a pessoa está no emprego formal e ela passa a empreender? Vamos imaginar que uma pessoa ela trabalha e ganha um salário de 10 mil. Quando ela empreende, no primeiro mês, às vezes ela fatura ali 50 mil. Ao invés dela colocar na cabeça dela que ela tem 5 meses de salário que ela faturou, ela pensa, ai, que legal, ganhei 40 mil a mais, vou gastar. Então, resumindo, o simples, né, o básico é esse. A pessoa entender quanto que é o seu salário enquanto profissional. É X, então você vai receber X. Não é porque você é o dono do negócio que você tem que pegar todo o faturamento e levar para sua conta pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente de Viçosa presente aqui hoje, damos Que parabéns. ótimo, um beijo para Viçosa. Luciene Soares, Regiane Lana. Bom, depois você vai ter oportunidade de ver aqui as mensagens. Né? O Leonardo também está aqui, Leonardo Burachid, meu irmão, Regina Queria reforçar com as pessoas... Que tinha travado aqui um pouquinho. Ok. Será? Voltou? Voltamos. Que achei importante. Travamos? Voltamos. Que eu por exemplo, Oi. Oi. Deixa eu ver aqui o que houve. Está me ouvindo? Agora sim. Está travando um pouquinho aí você para mim. Oi. Deixa eu ver aqui. Pessoal, confirma para nós se estamos no ar. Ok, agora estou te ouvindo. O pessoal está falando que voltou. Vamos continuar, estou te ouvindo. Só ver umas mensagens aqui. Vamos confirmar aqui. A sua tela está congelada, mas eu consigo te ouvir, tá? Eu até perguntei também. A Lourdes está aqui com a gente, minha assistente maravilhosa. Eu estou congelada, mas consegue me ouvir? Consigo te ouvir, tá? Testamos aqui também, as pessoas estão conseguindo te ouvir. Bom. Oi? Voltamos ou não voltamos? Está ainda congelado.
Então, vou fazer o seguinte, quem estiver aqui, por favor, a Lourdes, que está aqui com a gente, me fala se estão me ouvindo, se está tudo ok, porque eu, inclusive, separei aqui uma passagem bem interessante onde a gente fala de crise, né? E eu queria mostrar para vocês um exemplo de um empreendedor que eu tenho certeza que todos vocês conhecem e que realmente passou por uma das crises mais impactantes que nós tivemos no nosso país, que foi em 1987, onde nós tivemos 366% de inflação. Então, imagina, os preços mudavam a cada 3 dias, os planos econômicos eram diários. Vamos ver aqui, né? fazer um teste. Oi? É interessante que a imagem volta congelada, né? Mas se as pessoas estiverem ouvindo, acho que a gente consegue. Mas eu queria só abordar 2 pontos. Nós também já estamos caminhando para o final. Sim. Acho que o YouTube resolveu cortar aqui no final. E Oi? Então, vou só continuar aqui para finalizar. Eu acho que as pessoas estavam escutando aí, quando eu disse que daria um exemplo, né, de um empreendedor aqui do Brasil que conseguiu driblar uma das crises mais abruptas que nós tivemos, que foi a crise de 87, quando tivemos aí 366% de inflação, né, quando tivemos diversos planos econômicos, preços alterados diariamente, e como é que essa pessoa conseguiu sair disso. Então, eu até separei aqui um diálogo desse livro para poder compartilhar com vocês. Agora eu tô, acho que eu voltei a te ouvir. Vou cortar aqui no final. Deixa eu só ver aqui. Então, vou só continuar aqui para finalizar. Acho que as pessoas estavam escutando aí, quando eu disse que daria um exemplo, né, de um empreendedor aqui do Brasil que conseguiu driblar uma das crises mais abruptas que nós tivemos, que foi a crise de 87, quando tivemos aí 366% de inflação, né, quando tivemos diversos planos econômicos, preços alterados. Agora eu estou me ouvindo. Como é que essa pessoa, gente, se alguém estiver me vendo, eu estou tentando ver como pessoa. Eu até separei aqui para ver como a gente consegue resolver essa falha técnica. Coisas de internet acontece. No mundo digital, o que a gente mais vê é isso, seja no YouTube, seja no Instagram, sempre pode acontecer alguma coisa. Ok, já recebi um sinal aqui de que eu posso continuar, porque realmente eu queria fechar com esse exemplo, que é um exemplo real, porque não adianta, né, a gente ficar falando aqui de empreendedorismo, como driblar as crises, e muitas vezes isso não se torna palpável para vocês. Então, eu peguei esse exemplo desse empreendedor, que certamente vocês conhecem e vão se surpreender quando eu revelar aqui o nome dele, e eu quero ler esse diálogo que eu separei aqui para vocês, que o nome dele é Samuel, vocês já vão saber qual é a empresa dele, e ele chegou na loja da Philco, tá? Nesse período aí de 87, 88, e ele disse: Renato, o gerente da Philco, soube que vocês estão muito estocados e que vão dar férias coletivas aos funcionários. Quero saber quanto de estoque tem a fábrica, porque eu vou comprar tudo. E o Renato, gerente da Philco, ficou obviamente estarrecido, todo mundo em crise, o país quebrando. Por que esse cara chegou aqui falando que quer comprar todo o meu estoque? Né? E ele disse, mas por que você quer comprar isso? Nós estamos vivendo uma recessão. E o Samuel respondeu, linda e categoricamente, a seguinte frase: você se lembra de algum plano econômico que não provocou uma explosão de consumo? Porque esse seria diferente.
Esse livro é do Samuel Klein, que é ninguém mais, ninguém menos do que o fundador das Casas Bahia, ou seja, ele construiu o seu império inovando e se arriscando na pior crise que o nosso país já teve. Então, a frase que eu quero deixar para vocês hoje é exatamente essa, né? Você conhece alguma recessão que não explodiu depois num grande plano de consumo? O que eu quero dizer com isso? A crise, ela é abrupta, ela assusta, porém ela é momentânea, isso vai passar. Em relação à parte da saúde, obviamente, todos nós estamos torcendo, né, para que fique tudo bem, para que isso não entre nas nossas casas ou que isso se resolva o quanto antes. Estamos todos apoiando essa questão do isolamento social para quem pode, tá? Mas em relação à economia, a economia não vai se restabelecer com um empreendedor só, tá? Mas sim quando todos os empreendedores conseguirem voltar ao mercado. Por isso que essa área digital é tão importante. Então, o recado que eu quero deixar para vocês hoje: invistam no digital, não deixem de trabalhar, entendam como entregar valor para o seu cliente, tá? Porque se você está passando alguns problemas aí hoje no seu dia a dia, falta de fornecedores, o seu cliente também está passando por isso, então seja empático na hora de entregar esse valor ao seu cliente, que com certeza, nesse momento, agindo dessa forma, você vai conseguir sim se destacar frente à concorrência, porque isso tudo vai passar, ok? Agradeço a presença de todos, não estou vendo mais o Frederico aqui, mas foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada a todo mundo de Belo Horizonte, todo mundo de Viçosa, né? Minas realmente é a minha paixão, é a minha terra, por isso é tão prazeroso estar aqui hoje, ajudando a vocês, contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. E eu, inclusive, deixei um presente, tá, com o Frederico, lá da Fuliban, para quem está precisando se capacitar para driblar esse momento de adversidade, só entrar em contato lá na central da Fuliban para você saber como receber esse presente, ok? Um grande abraço a todos e o meu muito obrigada.